Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos a viver a Semana Nacional da Educação Cristã e esta Eucaristia insere-se nesta mesma semana e temos aqui conosco os responsáveis de algumas das escolas católicas do nosso país. Concretamente, estão aqui 20 escolas representadas junto do altar da Eucaristia. Neste dia era comum termos aqui centenas de alunos das nossas escolas com os seus professores e com todos aqueles que trabalham na escola católica. Este ano não é possível, devido à situação de pandemia em que nos encontramos. Mas quisemos igualmente vir aqui, a este santuário, pedir a bênção de Nossa Senhora para as nossas escolas e para todos aqueles, quer alunos, quer os que lá trabalham, querem ajudar a construir um mundo melhor. Eu vou ter muito presente na Eucaristia as intenções de todas as escolas e daquelas, sobretudo, que neste momento passam por maiores dificuldades. Então é com estes sentimentos que nos dispomos a celebrar a Eucaristia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Deus rico de misericórdia, que colocastes o Papa São João Paulo II à frente da vossa Igreja, fazei que, instruídos pelos seus ensinamentos, abramos confiadamente os nossos corações à graça salvadora de Cristo, único Salvador do mundo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade dos céus e na terra, para que se digne, segundo as riquezas da sua glória, armar-vos poderosamente pelo seu Espírito, para que se fortifique em vós o homem interior e Cristo habite pela fé em vossos corações. Assim, profundamente enraizados na caridade, podereis compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, para que sejais totalmente saciados na plenitude de Deus. Àquele que, pela sua virtude que atua em nós, pode fazer infinitamente mais do que possamos pedir ou imaginar, a Ele a glória, na Igreja e em Jesus Cristo, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A bondade do Senhor encheu a terra. A bondade do Senhor encheu a terra. Justos, aclamai o Senhor, os corações retos devem louvá-lo. Cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. A bondade do Senhor encheu a terra. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. A bondade do Senhor encheu a terra. O plano do Senhor permanece eternamente, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. A bondade do Senhor encheu a terra. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para
libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. A bondade do Senhor encheu a terra. Considero todas as coisas como prejuízo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo, e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa: 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus que acabamos de escutar na primeira leitura da carta aos Efésios diz-nos que nós somos chamados a conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento para que sejamos saciados na plenitude de Deus. E o Evangelho falava-nos que Jesus diz que vem trazer um fogo e que Ele deseja que esse fogo se espalhe.
Como é que nós podemos ler a palavra de Deus hoje, nesta peregrinação das escolas católicas, e que esta palavra seja, de facto, luz para o nosso caminhar, luz para que a educação seja o fundamental da vida de uma criança, de um jovem e, por que não, também de um adulto. Lembro que hoje celebramos a memória litúrgica do Papa São João Paulo II. Ele que aqui, neste lugar, em Fátima, por 3 vezes, veio anunciar a boa nova da salvação, colocando no centro este conhecimento de Cristo, para que cada um de nós também viva cada vez mais em profundidade esta relação com a pessoa do ressuscitado que hoje habita em nós pela ação do Espírito Santo. Por isso, esta semana que nós vivemos é tempo de refletir sobre os grandes desafios que se colocam à educação e, concretamente, à escola católica. E faz-nos bem ouvir hoje aquilo que um dos sucessores de João Paulo II, o Papa Francisco, nos disse faz hoje 8 dias, falando sobre o pacto educativo que deve englobar todos, o Estado, as instituições particulares de solidariedade social, mas também as igrejas e também todo o mundo que sabe e acredita neste potencial que é preparar o futuro educando hoje. E o Papa Francisco, neste pacto educativo, que é para todas as escolas, mas que também nos faz, a nós, Escola Católica, bem ouvir e pormos em prática estes grandes desafios que ele nos coloca. Primeiro, colocar no centro de cada processo educativo a pessoa, o seu valor, a sua dignidade, a sua beleza, a sua singularidade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de relação. Há educação quando há a pessoa que cresce, se desenvolve até à sua maturidade, que em nós, cristãos, é Jesus, que é o modelo com quem nos queremos identificar e para onde caminhamos. Depois, o segundo compromisso, o Papa diz-nos que devemos ouvir aqueles que são o centro da escola, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Ouvi-los para quê? Para juntos construirmos um futuro de justiça e de paz e uma vida digna para toda a pessoa. Sabemos da criatividade dos jovens, sabemos do seu empenhamento social e que o Papa pede que seja desenvolvido. Depois, também uma palavra para favorecer a plena participação das meninas e jovens na instrução. A igualdade homem e mulher significa que essa igualdade a todos temos de colocar no centro das nossas preocupações. Que esta igualdade não tem que ver com a ideologia do género. A igualdade na complementaridade, a igualdade no sermos filhos de Deus, a igualdade no sermos criados à imagem
e semelhança de Deus. Em quarto lugar, ver na família o primeiro e indispensável sujeito educador. As escolas, sejam elas de iniciativa do Estado, sejam elas de iniciativa particular ou mesmo da nossa Igreja, é sempre um apoio, é sempre um serviço à família. É por isso que na mensagem, na nota pastoral para esta semana da Comissão Episcopal de Educação Cristã, nós dizemos que é necessário fortalecer e apoiar a família como igreja doméstica. É esta igreja doméstica, a família, que é o sujeito principal da educação. Em quinto lugar, educar e educarmos-nos para o acolhimento, sobretudo a atenção aos mais frágeis, aos marginalizados. Em sexto lugar, empenhar-nos no estudo para encontrar formas de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso. A escola também tem esta dimensão da investigação, da ciência. Quanto nós desejaríamos que hoje os nossos cientistas descobrissem rapidamente um remédio que resolvesse este problema da Covid-19. Também esta dimensão da investigação, da ciência, são fundamentais. E, por fim, guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos. E eu aqui apelava a que na escola também entrasse a Laudato Si e a Fratelli Tutti, dois documentos do Papa que nos falam da nossa casa comum, da criação como dom de Deus, mas também tarefa de cada um de nós para aperfeiçoar, para guardar e para desenvolver. E nós vamos terminar estas palavras com outro pensamento do Santo Padre. Queremos empenhar-nos corajosamente a dar vida, nos nossos países de origem, a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e também iniciando processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil. Na educação, todos somos necessários. Ninguém pode ficar de lado. E era este pedido que eu gostava de fazer aqui hoje no Santuário de Fátima. E também pedir a Nossa Senhora que junto de Jesus, ela que foi educadora, ela que também nos ensina a nós como a mãe está próxima do filho, que ela também nos ensine a sermos educadoras segundo o coração de Jesus. Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória de São João Paulo II, peçamos a Deus Pai, rico de misericórdia, que conceda à sua Igreja guias esclarecidos e atentos, que a conduzam pelos caminhos da santidade e da paz, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis do mundo inteiro, para que neles se acenda o fogo da Palavra de Deus e todos aceitem seguir a Cristo, carregando a própria cruz, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que oram ao Pai em favor dos cristãos mais frágeis, como Paulo em alguma das cartas que escreveu, para que Deus se digne torná-los fortes pelo seu Espírito, oremos, irmãos.
Pelas comunidades das nossas escolas católicas, para que, fiéis ao carisma fundacional e ideário evangélico, saibam ser perseverantes e alegres no serviço educativo e na construção da fraternidade universal, oremos, irmãos. Pelos fiéis que vão formando Cristo em seus corações, como uma semente divina a desenvolver-se, para que o Espírito os conduza à plenitude de Deus, oremos, irmãos. Pelos membros das famílias divididas por causa da aceitação e da recusa do Evangelho, para que não deixem extinguir a amizade humana, oremos, irmãos. Por nós próprios que escutamos a palavra, para que a nossa conversão à sua mensagem ajude outros homens e mulheres a encontrar a Cristo, oremos, irmãos. Criador do céu e da terra, que enviastes ao mundo o Espírito, Senhor que dá a vida, escutai pelo poder de Jesus, único Redentor do homem, as súplicas que os nossos corações elevam até vós, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, tuas mãos este sacrifício, para agora e sempre, nosso bem e nosso. Recebeis, Senhor, o sacrifício do vosso povo e fazei que estes dons oferecidos para a vossa glória, em honra do Papa São João Paulo II, sejam para nós fonte de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a memória de São João Paulo II, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão.
Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Aqueles que pertenceram à escola católica, a quem o Senhor já chamou, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus,
ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por Cristo nos livre. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só Pode dizer, talvez desinfetar primeiro. Espírito.
Vós fostes chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Fui eu. Como pastor da Igreja se proclama, ao serviço dos homens todo vosso, também excelsamente vos pertencemos, um povo todo vosso que vos canta. Todos sois Maria, todos sois Maria, Mater Christi, Mater Ecclesiae, todos sois Maria. Oremos. A comunhão deste sacramento, Senhor, faça crescer em nós o ardor da caridade, que inflamava o coração do Papa São João Paulo II
e o levava a entregar-se totalmente ao serviço da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Glória O nosso auxílio vem do Senhor. ao céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja